Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas Aquiloto. Meu nome é Paulo, vou passar para vocês algumas dicas para o concurso 1943 da Loto Fácil, né? Vamos lá, né? Dar sequência aqui nas nossas análises, o que a gente pode aproveitar aqui das informações do concurso 1942 da Loto Fácil, né? Para a gente poder aplicar aí no próximo concurso, tá bom? Bom, antes de dar início aí às análises e tudo mais, né, aquele famosa informação, se alguém quiser adquirir o sistema, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está no rodapé do vídeo, ou por e-mail, tá bom? O valor, ele está também aí no rodapé do vídeo, tá bom? Então é só entrar em contato comigo. Vamos lá então, né? Acho que eu estou começando a ficar gripado, já está começando a me preocupar, né? Do concurso 1942, duas apostas ganhadoras aí com ótimo prêmio de 800, opa, tô querendo reduzir o prêmio aqui, né, pessoal? 846 mil reais, né? Parabéns aí aos vencedores, né? 14 pontos, 418 apostas aí, né, com 14 pontos, tá bom? Um bom prêmio de R$ 1.780. Então, pelo número aqui, pela quantidade, a gente sabe que foi essa uma situação mediana de relação à situação aí das apostas. Vamos ver aí o porquê, né, dessa questão aí, porquê dessa situação de apenas duas apostas vencedoras, apenas, né, não apenas 418 apostas, é uma situação boa dentro do padrão aí da Loto Fácil, né, para vocês verem aí a média de arrecadação, 29 milhões de reais, chegou a quando ter acumulado, aí, chega a 30 e poucos milhões, né? Mas a última vez que eu levantei aí, acho que a média era de 29 milhões de reais, né, de arrecadação. Aí vocês têm que pegar esse valor aí, divide por 2,50, vocês vão ter a quantidade de apostas aí, né? Mesmo que as apostas sejam com 16, 17, 18 pontos, né? Ou dezenas, 18 pontos, não, dezenas, né? 15, 16, 17, 18 dezenas, independente disso, a arrecadação ela é a mesma, porque cada aposta com 16, você paga equivalente a uma quantidade X de apostas com 15. Se você faz com 17, você faz uma quantidade X de apostas com 15, tá bom? Então, vocês dividindo isso, vocês chegam na mesma quantidade, porque automaticamente vocês fazem aí o desdobramento daquela quantidade de apostas com 16, 17 ou 18 dezenas, tá bom? E lá vocês também conseguem fazer uma análise, né? São aí, pelo que eu estou vendo aqui, 1.072.421 apostas com 11 pontos, né? Se vocês pegarem essa quantidade de apostas aí, pela quantidade total de apostas, vão ver que o percentual aí não chega a 10%, né? Se passar aí é pouco, bem próximo de 10%. Então, o pessoal reclama, poxa vida, eu faço a aposta, eu não saio do 11 pontos. Meu, analisem isso, refletem, né? Não é que vocês estão ganhando, mas faça uma reflexão. Poxa, eu estou fazendo 11 pontos, mas eu estou representando aí 8%, 10% do total de pessoas, do total de apostas. Representei, eu faço parte desses 8%, desses 10%. Então é difícil, o Loto Fácil não é só um nome, conforme já falei para vocês, o nome é fácil. Por que você passa a Loto Fácil e você não passa ainda os outros? Vou passar os outros, mas a Loto Fácil, na minha opinião, ela é uma das loterias da Caixa que te dá uma possibilidade melhor de se você ganhar alguma coisa do que, por exemplo, Mega Sena, do que, por exemplo, Quina, Loto Mania. Tá bom? Eu entendo que ela é mais fácil, a possibilidade ela é melhor, tá bom? Mas nada impede que eu vou fazer, que eu vá fazer outras dicas aí também aí para vocês, tá bom? Bem, vamos lá então, né? Acho que eu já falei demais, né? Vamos lá então. Aqui, pessoal, eu não vou fazer, né? Já expliquei como é que funciona. Se quiser fazer após na hora que está saindo lá os resultados, vocês basta digitar aqui, né? E digitando os números aqui, pega o arquivo, abra o arquivo que vocês têm, clique em conferir aqui, ele vai te trazer as pontuações, né, se vocês tiverem, tá bom? Ele só traz aquilo que é premiado, né, ou seja, de 11 a 15 pontos. Vamos lá então, né, eu não coloquei aqui, né, deixa eu colocar aqui, só desmarcar aqui, né, pra gente ver como é que ficou a situação, né,
A situação aqui, olha, eu não achei tão ruim, né? Mas o que chama a atenção, o que chamou a minha atenção aqui são essas duas últimas linhas, né? Do concurso 1942. Eu acho que nessas duas últimas linhas aqui, que a maioria das pessoas, né, pecaram em relação aí à sua pontuação, né? Por ter aí a primeira coluna com 2 dezenas e as duas últimas linhas com 2 dezenas também. Então, acho que esse ponto aqui pecou, né? Ele praticamente se centralizou aqui, né? Nessa parte aqui, tá bom? Ou nessa parte, como que queira aqui, né? Falar, né? Então, ficou meio complicado mesmo, mas a questão em termos de pontos, em termos de quantidade de Fibonacci, primos, pares, isso daí acho que ficou dentro do padrão. Vamos ver aí o que aconteceu? Vamos lá, então. Soma de 173, um pouquinho abaixo daquela curva que eu falo para vocês que é de 180 a 210. 8 pares para 7 ímpares, né? Tá aqui no concurso, 8 pares para 7 ímpares. Lembrando que o atraso de 7 por 8, 7 pares e 8 ímpares, está 8 concursos atrasados, está bem atrasado em relação à sua média, né? 10 dezenas que se repetiram, 5 dezenas de Fibonacci, 5 de números primos dentro do padrão, 3 ímpares não primos, a moldura com 10 dezenas dentro do padrão. Essa moldura nós já vamos falar dela, eu acho que vou lembrar de falar dela sim, tá bom? Não se repetiu, conforme eu já falei para vocês. Tem que tomar cuidado, se quiser fazer 15 pontos, aí é bom evitar de você repetir a moldura, as dezenas da moldura, né? São 16 dezenas, em termos de combinações, aí vocês podem colocar numa planilha, vocês vão ver que dificilmente ela repete, né? Sequência, repete não é repetido o concurso anterior não, pessoal, é repetido em todos os concursos, tá? Desde o concurso 1 até o atual, tá bom? Sequência com 4 dezenas, tá bom? Intervalos com 3, dezenas em X com 5, bloco com 8. O bloco também saiu abaixo. O bloco ele, normalmente ele é de 9 a 11, 9 a 10, assim mais ou menos, que é o bloco que acontece. O que são os blocos? São essas dezenas aqui, ó, 1, 2, 6 e 7, 4, 5, 9 e 10, 16, 17, 21, 22, 19, 20, 24 e 25, né? São as dezenas que não fazem parte aqui da cruz, com algumas pessoas que trabalham com cruz, tá ok? Em relação aqui a pontos, ela chegou a ter até apostas com 13 pontos, né? E em relação a colunas, ela ficou da seguinte forma. 4 linhas, né? Perdão, colunas não, linhas, né? Linhas 4, 3, 4, 2, 2, né? Então, acho que essas duas partes finais aqui ficou meio estranho para quem apostou. Apenas 14 concursos aí saiu essa situação aqui, dessa formatação de linhas, né? E a formatação de colunas saíram 2, 3, 4, 2, 4, né? Quantidade de colunas. E também aí bem baixa, 12 concursos aí. Então, essas duas possibilidades há de se trabalhar na questão de análise, tá bom? Dá para se trabalhar na questão de análise para você ver aí como que se comportou, ou como se comportaram os próximos concursos quando saiu uma situação, por exemplo, de colunas com essa quantidade de colunas, tá bom? Em relação aqui ao período, nós temos agora aqui 8 concursos realizados, temos uma parte gráfica aqui, todas as dezenas saíram, né, nesse período, né, ufa, né, 8 concursos aí não ter falhas é estranho, né, mas vamos lá. Dezena 9, ela está bem atrasada, né, com apenas 2 concursos, né, realizados. Dezena 2, com 3 concursos realizados, saindo em 3 concursos, né, baixo, né? A dezena 14 também apenas em 2 concursos, dezena 16 apenas em 3. Olha, aqui está bem assim, vamos dizer assim, algumas dezenas aqui estão bem atrasadas numa quantidade aqui de saídas, principalmente como se fala em sequência, as dezenas 2 e a dezena 18, não sai em sequência ainda. Então são dezenas que a gente pode pensar um pouquinho, trabalhar elas numa sequência, tá bom? Nesse momento nós temos as dezenas 10, 12, 13 e 24, né? São as dezenas mais fortes, né? E nesse caso aqui, provavelmente, dificilmente, essas 4 dezenas saíram juntas, tá bom? A dezena 10 e 12, ela está naquele grupo que eu falo para vocês que me chama muita atenção, entre as dezenas 9, 10, 11 e 12, que elas estão fortes aqui, né?
Ah, Paulo, mas o concurso anterior só 2 vezes. Você fala que está forte? Sim, pessoal, olha aqui, elas estão bem fortes nas saídas aqui em grupo. 3 delas saindo juntas, 3 delas, 4 delas saindo juntas, tá bom? Fiquem atentos com esse grupo aqui, tá? Das dezenas 9, 10, 11, 12. A 13 também está bem forte, mas eu ainda analiso mais essa questão aqui. Pode ser que migre um pouquinho para 10, 11, 12, 13, sei lá, né? Essa terceira linha aqui. Bom, vamos lá, né? De atraso, nós temos a dezena 19, com 3 atrasos seguidos, tá bom? Ela estava forte aqui, começou já a ter atraso, falhas, né? A dezena 6 também está aqui com 3 atrasos. A dezena 9 também está com 3 atrasos. Então, vamos aí. Temos 1, 2, 3 dezenas aí com 3 atrasos, 3 falhas. Acredito que pelo menos uma delas possa ser que venha no próximo concurso, tá bom? Pelo menos uma delas. Aqui, conforme eu falei para vocês, em relação à análise, dá para a gente fazer algumas análises, até coloquei aqui a posição por colunas, né? Como é que se comporta a quinta linha, né? Então, por aqui a gente consegue analisar, olha aqui, o que mais aconteceu quando saiu essa situação de posição, o histórico é de que 3 dezenas é o que mais aconteceu aqui de vida de dezenas na quinta linha, né? Ficou entre 3 e 4 delas, tá bom? Em relação às 10 apostas que eu coloquei lá, deu ruim, né, pessoal? Conforme eu falei para vocês lá, olha, representa pouco, para até 11 pontos, mas foi ruim, foi péssimo, né? Nenhuma aposta aí premiada. Em relação ao ciclo, nós temos as dezenas, ciclo das dezenas presentes, só mudar aqui, tá? As dezenas 10 e 12 são as dezenas que estão lá naquela questão de forte, né? As dezenas 10 e 12. Pelo ciclo das dezenas presentes, ainda existe a expectativa, a possibilidade, né, de vinda de pelo menos uma delas aqui, né? Vindo uma dessas 2 dezenas, está apenas 12 concursos atrasados, né, na situação normal. E quando se trabalha com o mesmo nível, que está no nível 6, né, no nível 6, a situação é que ela está a 53 concursos atrasados. Lembrando a vocês, estamos indo para o 7º concurso, a média de 8 concursos. Se trabalharmos pela média, então pelo menos uma delas pode ser que venha ainda no próximo concurso, tá bom? Analisando apenas pelo ciclo. Da parte do ciclo das dezenas ausentes, né, temos aí 5 dezenas, nossa, já não estava contando aqui, pessoal, desculpa. Temos 5 dezenas, né, das 5 dezenas indo para, cadê aqui o 3º concurso, né, a menor quantidade foi com 3 concursos, média de 4,8, das 5 dezenas vir a 5 dezenas é meio improvável, né, é meio improvável de vir a 5, né. Tudo é possível, mas pelo histórico é bem improvável, né. As melhores possibilidades de 2 a 4 delas de vindas, tá bom? 3 delas é o menor atraso aí com 23 concursos atrasados. Divide 3 das 5 ausentes. O grupo por posições, ordem de sorteio, nós temos aqui que chama a atenção a posição 11, com 4 saídas seguidas, né? E a posição 5, ela tem 4 atrasos seguidos, né? Isso daqui nós estamos falando da posição da dezena 15 que se encontra nessa posição. Essa posição 5, ela está aqui como única posição do ciclo das posições ausentes, né? E estamos indo para o 5º concurso, a média de 4,2, então pelo ciclo aqui ele ainda tem uma quantidade maior de ocorrência, mas pela média há de se entender que fale, né? Então talvez aqui é melhor analisar pelo seu histórico de atraso. Por ordem crescente, posições por ordem crescente, temos a posição 7 que se encontra nesse momento, a dezena 10, a posição 7 tem 6 saídas seguidas, e a posição 14 ela tem 4 saídas seguidas. Nesse caso são as dezenas 10 e 24 que se encontram aí nessas posições aqui, que começam a ter dúvidas de falhas por ordem crescente. A posição 11 está com 3 concursos atrasados. Nossa, estou lendo uma coisa e falando outra, né? A posição 11 com 3 atrasos, né? 3 concursos atrasados. Nela se encontra também a dezena 15, né? Acho que a dezena 15 também está aqui na posição 5, né? Com 4 atrasos. Nesse caso, ela aqui está, não tem aqui nenhum ciclo.
A posição 7, ela está no ciclo das posições presentes, né? Posição presente, indo para o sexto concurso, ainda tem a possibilidade de vinda aqui pelo ciclo, né? Posições não sorteadas, vamos ver aqui, tem a posição 4 com 3 falhas seguidas, nesse caso é a dezena 14, tá bom? Que está aqui com mais atraso. Pelas dicas extras, nós temos 13 dezenas, aquele famoso grupo geral das 13 dezenas, aquele famoso conselho para vocês, evitem de colocar essas 13 dezenas em uma única aposta, que dificilmente vocês conseguirão fazer 14, 15 pontos. Se o desejo de vocês é fazer 14, 15 pontos, evitem de colocar essas 13 dezenas, tá bom? Principalmente com apostas simples com 15 dezenas. Temos dúvidas de falhas aqui com 4 dezenas, dúvidas de saída aqui com 5 dezenas. Nenhuma delas se repetem aqui, né? Dúvida de falhas, dúvidas de saídas. Tem o que chamou minha atenção aqui, vamos lá. Dezenas 6, 9 e 19, ela está aqui com maiores atrasos, né? Conforme eu falei para vocês lá, quando eu fiquei contando aqui, né? 6, 9 e 19 com maiores atrasos. Essas mesmas dezenas, elas estão lá, compõem o ciclo das dezenas ausentes. 6, 9 e 19 compõem o ciclo das dezenas ausentes, com possibilidade de 2 a 4 delas de vindas, né? E ela também compõe aqui as dúvidas de saída, 6, 9 e 19 também aqui compõem aqui as dúvidas de saída. Então são 3 dezenas aqui que devem ficar atentos em relação às suas saídas, né? Então eu deixei na hora de fazer a análise, na hora de fazer a aposta, eu deixei todas essas opções aqui, tá bom? Marcadas, e inclusive essa aqui de possibilidade de 1, 2 delas são as com atrasos, tá bom? Eu já montei o filtro, tá ok, pessoal? Já montei o filtro, já montei as apostas, né? Já estão aqui as 10 apostas aqui disponíveis aqui que eu vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo, né? Para quem quiser pegar, fazer suas análises e tudo mais. Voltamos aqui na parte da análise. Conforme eu falei para vocês, vocês podem pegar aí, para quem tem o sistema, fazer suas análises. Eu já falei para vocês que eu vou colocar mais informações aqui, né? No caso, por posições por colunas, por posições por linhas, vocês escolhem o que acontece aqui. Eu, por exemplo, na linha 5, eu deixei ela lá marcada, né? Deixei marcada de 2 a 4 delas. Eu fiz isso através dessa análise. Por que de 2 a 4? Aqui, nós, pelo histórico da quantidade pela formatação de linhas, né? A linha 5 ela apresenta a quantidade de 2, 3, 4 e 5, né? Então, as melhores possibilidades são essas. Só que vamos dar aqui, vindo uma dezena, 2 concursos, vindo 2 concursos só aconteceu. A maioria aqui com 3 dezenas e 4 dezenas, então eu considerei. Por que eu considerei com 2 e não com 1? Porque quando eu fiz a análise por linha, né, posição por linha, que eu não recomendo, tá, pessoal? Eu recomendo vocês pegarem uma só, né? Mas, aí, nesse caso eu fiz por aqui, porque é o seguinte, por linhas, 4, 3, 4, né? 4, 3, 4, 2, 2, né? Tá aqui. Vamos fazer aqui a comparação. Por linha, na comparação da situação por linha, posição por linha, ele me apresentou de 2 a 3 com melhores quantidades, olha aqui, ó, né? Então, por essa questão, eu coloquei lá no filtro de 2 a 4 dezenas, né? Então, isso vocês também conseguem fazer, quem tem o sistema, consegue pegar, por exemplo, quero pegar da linha 1, né? Pelo histórico, vou trabalhar o histórico da linha 1, olha, de 2 até 4 dezenas, pode ser que venha na linha 1. Se vocês pegarem lá pelo histórico da coluna, também pode ser que venha nessa situação, ok? Então, vendo dessa situação, você vai lá no filtro e coloca lá linha 1 de 2 a 4 dezenas, ok? Bom, conforme eu falei para vocês, aqui nós já temos aí as apostas, né? Já montei essas apostas, já coloquei. Vou só explicar também aqui que eu mudei algumas coisas. Por exemplo, dezenas pares e ímpares, eu coloquei de 5 a 10 dezenas. De 5 a 10 dezenas de pares e ímpares. Fibonacci eu coloquei de 3 a 5 dezenas. Números primos eu coloquei, ficou aqui, né? Não mudei muita coisa, né? A moldura eu coloquei de 8 a 11 dezenas. Só que na moldura eu descartei a quantidade de 10 dezenas na moldura, tá bom? Vamos voltar lá na parte de análise, né? Da linha, vamos ver aqui a moldura. Vou pegar aqui moldura, vou analisar o histórico da moldura, o que aconteceu no histórico da moldura.
né? Esse histórico da moldura aqui, ó, ela saiu aqui com de 6 a 11 dezenas, né? Ela deu um destaque em margem de quantidade para 10 dezenas, ok? Pô, legal, né? Então, o histórico ele diz aí que mais aconteceu com 10 dezenas na moldura. Legal. Só que eu analisei aqui a parte da moldura, vamos ver aqui a moldura, lá na parte de relatórios, quem tem a parte de quem tem o sistema já sabe mexer nisso daqui, né, pessoal? Né? Se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, quando a gente trabalha a parte da moldura aqui no histórico no relatório, ela está bem forte aqui, né? Já são bastante vezes aqui, ó. 5 concursos seguidos, a moldura vem com 10 dezenas, está vindo com 10 dezenas, né? Teve uma interrupção aqui com 11, depois 10, 10, 10, teve mais uma interrupção com 11. Então, desde o concurso 1933, né? Do concurso 1933 até o concurso 1942, apenas 2 concursos não saiu com 10 dezenas na moldura, tá bom? Então, por essa questão aqui, eu descartei lá a possibilidade, na hora de gerar a aposta, eu descartei a possibilidade de gerar aí com 10 dezenas na moldura, tá bom? Então, a gente quando faz análise, né, o sistema Aquiloto, a gente tem uma maneira de fazer. Quando eu apresento, eu procuro analisar, quando eu tenho um tempo, né, lógico, eu procuro fazer ela direto, né? Eu olho mais ou menos por aqui e faço ela direto. Mas quem tem o sistema, vocês também tem não só as informações aqui na parte, a parte do módulo da Loto Fácil, você também tem a parte de relatórios, né? Embora seja relatório, ele não é impresso, né? Ainda vou colocar a parte aí da impressão, né? Nós vamos ter a parte de impressão aqui de jogos, tá bom? Mas aqui você tem também as informações, né? Em relação ao geral, né? De comparativo de quantidade de saídas, o que mais ocorre, né? Isso daqui, pessoal, informações que traz lá da Loto Fácil, lá de todas as combinações possíveis da Loto Fácil. Obviamente sem repetição, né? Existe a possibilidade sim, de se repetir um concurso, mas a análise é sempre baseada sem repetição. Então, nesse caso aqui, eu descartei a quantidade de 10 dezenas, tá bom? Vamos ver, né, se meu raciocínio deu certo. Não pelo histórico, por linhas e colunas, mas pela parte de relatórios que já está a 5 concursos aí, né? A 5 concursos aí com 10 dezenas aí na moldura, tá bom? Isso a gente consegue fazer, conforme vocês viram aqui também na linha 5, tá bom? Vamos pegar a linha 5 aqui. Quando sai com 2 dezenas na linha 5, ela não tem tendência dos últimos 30 concursos, ela não teve a tendência de queda, né? Ou seja, de sair zero, de não sair ou de sair apenas uma dezena, ou ela manteve com 2 dezenas, como está aqui, ou ela foi disparando lá para 4, 5, né? 3 dezenas, pouca com 3 aqui, mas a maioria para 4, 5 dezenas, tá bom? Então, lá na linha 5 está aqui possibilidades também de 2 a 4 delas, ou seja, de se repetir 2 dezenas, ou ela disparar lá para 4. 5 dezenas também poderia acontecer, mas aí eu baseei pelo histórico, que pelo histórico está dizendo lá que não foi, a ideia do histórico é de que venha até 4 dezenas, tá bom? Isso daqui a gente pode trabalhar com Fibonacci, podemos trabalhar com repetições. As repetições, se não me engano, eu mexi na repetição também, vamos ver aqui. Ó, números repetidos eu também descartei com 10, olha, a moldura. Na moldura eu descartei com 10 dezenas e das dezenas repetidas também descartei. Ou seja, ou ele pega aqui com 9 dezenas repetidas ou ele pega com 11. Né? Nem 8 aqui eu coloquei com 9 a 11. Tá bom? Então, o sistema ele descarta essa possibilidade. Então, ele vai encontrar lá. Se estiver com 9 ou 11, ele atende. Senão, ele descarta. Tá bom? É isso aqui que o sistema faz. Relação à soma, não coloquei nada, mas pode ser que pela soma ele venha aí vamos ver se a tendência dele pode ser que seja de subir, né? Uma tendência de aumento, sim. Pode até ser que esse aumento aqui, ó, já teve um caso que ela até reduziu, né? Ok? São 173, 173. Aquele conselho que eu passo para vocês aqui também, né? Tentei evitar de pegar repetições de dezenas, né? Embora aqui acabou de aparecer uma repetição, né? 173. Mas é muito difícil isso acontecer, né? Pega aí os últimos 15 concursos aí e tentei evitar.
Isso se vocês quiserem evitar também, conforme já falei para vocês, basta clicar aqui no descarte e colocar a quantidade de somas que vocês não querem que saia na geração de apostas. Tá bom? Então é isso, pessoal, né? Já deu mais bela, mais explicada. Por grupos, eu não falei por grupos, talvez eu vou começar a mostrar grupos. Eu já falei que eu preciso mostrar aqui, né? Vou fazer aqui um vídeo logo mais aqui sobre a questão do desdobramento, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte no seu jogo, pessoal.